O expressionismo, né, é certamente o mais básico paradigma, o mais básico modelo das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, né? Porque, fundamentalmente, né, o expressionismo, em plena vigência, né, do positivismo do real, né, do princípio de realidade, né, da realidade como princípio, né, e a própria intoxicação da realidade como princípio, né, o expressionismo entende que a expressão, efetivamente, né, a expressão é da ordem da possibilidade, da vivência de possibilidade, não da ordem da realidade, exatamente, né? A expressão, né, é a implicação, né? A expressão é a vivência dos plexos de possibilidades que nós vivenciamos no modo fenomenológico existencial, né? A organização gestaltificativa desses plexos de possibilidades, né, que constituem dominâncias que se expressam figurativamente, que figuram, né, num processo de formação de figura e fundo, né, que é gestaltificativo, né, e que é a expressão da vivência, né, que é exatamente a implicação. Né? A implicação é a vivência no modo fenomenológico existencial, no modo vivencial de sermos, da multiplicidade de possibilidades que se organizam enquanto vivência em plexos, né, de desdobramento de possibilidades. Plexos que constituem dominâncias, né, dominâncias que figuram num processo de formação de figura e fundo. Né? Então, isso é a expressão e isso é a implicação. O expressionismo foi esse momento, né, no desenvolvimento da civilização ocidental, onde se entendeu que era uma loucura, né, propugnar por uma hegemonia da realidade, quando o ontológico humano, aquilo que é mais essencial ao ser humano, né, se dá não no modo de sermos da realidade, que é o modo acontecido de sermos, mas no modo de sermos da possibilidade, da vivência do desdobramento da possibilidade, da expressão criativa das possibilidades, né? E que é exatamente o processo da implicação, né? Com essa postura, com essa perspectiva, o expressionismo foi o paradigma maior, vamos dizer assim, das psicologias e das psicoterapias fenomenológicas existenciais, né? Talvez não seja muito dizer da própria fenomenologia, né? Porque o expressionismo não é simplesmente um movimento artístico, quer dizer, como todo movimento artístico, ele marca um momento, né? Um momento na história da humanidade, um momento de superação, né? Um momento efetivamente, no caso do expressionismo, um momento em que a humanidade se assume em sua ontologia, como vivência de possibilidade, como vivência da ação, do desdobramento de possibilidades, que é o processo da implicação. Né? A própria compreensão desse processo como implicação, né, só vai vindo aos poucos, só vai vindo posteriormente. Quer dizer, Dilthey já marcou, né, um grande momento no desenvolvimento da psicologia e da filosofia, né, quando ele entende que explicação é uma coisa e compreensão é outra. Né? Mas a própria compreensão da compreensão como implicação, né, só aos poucos é que vai se desenvolvendo. Né? Não havia uma clareza quanto à compreensão. O Rogers, por exemplo, né, propugna, né, de um modo obstinado, né, pela compreensão, né, a compreensão que ele chamava como empática. Né? Então ele entendia muito bem que a questão não era de explicação. A questão da metodologia, de uma psicologia e de uma psicoterapia fenomenológica existencial não era de explicação. Né?
Então, a partir de Dilthey já surge essa consciência, quer dizer, o humano, né, naquilo que ele tem de mais ontológico, naquilo que ele tem de mais essencial, ele não é da ordem da explicação. Nada contra a explicação. A explicação é um modo de sermos, que envolve o teorético e que envolve o comportamental. Explicação é teoria e comportamento. O que quer dizer, no modo de sermos da explicação, nós estamos no teorético e no comportamental. Mas isso não é o ontológico em termos humanos. O modo humano de sermos, no qual nós somos criativos, no qual nós nos superamos, no qual nós nos conhecemos efetivamente, né? No qual o conhecimento se dá, o modo epistemológico de nós sermos, né? O modo de sermos da criação, da superação, da saúde, enquanto regeneração, não é o modo de sermos da explicação. O Dilthey, o Rogers, o Peirce, né, apontaram isso muito claramente. O modo de sermos criativo, regenerativo, de conhecermos, é o modo de sermos da compreensão, é o modo de sermos da implicação. Mas antes mesmo que isso ficasse conceitualmente muito claro, toda a história da psicologia e da psicoterapia fenomenológica existencial consiste em sair, enquanto método, né, enquanto metodologia, sair da esfera da explicação. Né? Nada contra a explicação, né? Mas diziam eles, nós queremos algo de mais fundamental em termos humanos, algo de mais ontológico em termos humanos, algo do modo humano, né, no qual os seres humanos criam. Né? Nós queremos um modo humano no qual os seres humanos potencializam a sua saúde. Nós queremos não o modo da explicação, mas o modo de sermos no qual os seres humanos conhecem efetivamente. Né? O modo de sermos no qual os seres humanos efetivamente constituem a si próprios e ao mundo que lhes diz respeito e se regeneram. Né? Então, o Rogers e o Peirce, né, desenvolveram, né, uma recusa sistemática à explicação. Mesmo que nos momentos mais originais, nos momentos mais iniciais, né, a psicologia e psicoterapia fenomenológica existencial não tivesse uma clareza maior conceitual sobre a compreensão e sobre a implicação, né, os psicólogos fenomenológicos existenciais pioneiros sabiam que eles não queriam a explicação como método. A explicação, né, tão celebrada, né, enquanto eixo metodológico da ciência, e é preciso que se diga, da ciência explicativa. Porque uma coisa é a ciência explicativa, outra coisa é a ciência compreensiva e implicativa. Então, Dilthey já delineou muito claramente, né, que a explicação é um eixo da ciência explicativa e não da ciência compreensiva e implicativa. Né? Então, com isso, o Rogers e o Peirce, né, claramente recusavam a explicação como método. Não recusar a explicação em si, o lugar da explicação no humano. Mas o lugar da explicação no humano é um lugar muito específico. É o lugar da teoria, é o lugar do comportamento, é o lugar do acontecido. E o que caracteriza mais ontologicamente os seres humanos não é que eles são acontecido, né? Isso é constituinte dos seres humanos também. Mas, além de serem acontecidos, ontologicamente, prioritariamente, primariamente, originariamente, os seres humanos são acontecer. E isso, né, os psicólogos fenomenológicos existenciais têm uma clareza. Né? Nós queremos privilegiar, enquanto método, não o modo de sermos do acontecer. Não a teorética,
Ou seja, nós queremos privilegiar não o modo de sermos do acontecido, não a teorética, não o comportamento, mas nós queremos privilegiar como método o modo humano de ser do acontecido. E esse modo humano de ser do acontecer, que é fenomenológico existencial, que é compreensivo e é implicativo, que é dialógico, né? Que é gestaltificativo, né? É o modo de sermos da compreensão e da implicação. O modo de sermos do acontecer é o modo de sermos da compreensão e da implicação. Então, cabia fundamentalmente ao Rogers e ao Peirce colocar entre parênteses o modo de sermos da explicação. Ou seja, afastarmos-nos desse modo de sermos da explicação, né? E privilegiarmos o modo de sermos da compreensão e da implicação. Então, nesse sentido, é que a gente pode dizer que a história conceitual das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, a história conceitual, e não só conceitual, a própria história metodológica das psicologias fenomenológicas existenciais, consiste originariamente numa recusa à explicação, numa recusa ao teorético e ao comportamental. Uma recusa ao teorético e ao comportamental, uma recusa à explicação como método. Não é uma recusa à explicação em si, né? É uma recusa ao teorético e ao comportamental, ou seja, uma recusa à explicação enquanto método, né? Porque o método das psicologias fenomenológicas existenciais, fundamentalmente, é a implicação e não a explicação. O método das psicologias fenomenológicas existenciais é a compreensão e a implicação. O modo ontológico humano de ser, né? E o modo, né? O método, né? A ética de uma ciência compreensiva e implicativa. Ou seja, de uma ciência humana. A ciência humana está fundada na compreensão e na implicação. Uma ciência de coisas, uma ciência do acontecido, está fundada na explicação, né? Mas quando se trata de ciência humana, quando se trata de vivência humana, o método não é o método da explicação. O método é o método da compreensão e da implicação. O método fenomenológico, existencial e dialógico, que é compreensivo, implicativo, gestaltificativo. Esse é o resumo do método de uma abordagem fenomenológica existencial. A compreensão e a implicação. E uma relativização da explicação. Essa relativização da explicação, né? Essa recusa à explicação como método, né? Se desenvolve, né? Quase como a história inicial das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais.